Louvado seja Deus! Neste momento estaremos meditando na palavra do nosso Deus. E esta mensagem de hoje, ela tem por título, Libertos para viver e conquistar. João capítulo 8, versículos 32 e 36, está escrito, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um dos maiores desejos do ser humano, que começa desde criança, é a sua libertação, ou a sua liberdade. Só que a maioria das pessoas confundem o verdadeiro significado desta palavra. A maioria das pessoas acham que por não serem submissas aos pais ou autoridades, são livres. Outras, por beberem, usarem drogas, se prostituírem e não ter compromisso com ninguém, acham que são livres. Na verdade, são pessoas perdidas e escravizadas ou aprisionadas pelo inimigo ou a carne, e estão a caminho da condenação eterna. João capítulo 8, versículo 34 está escrito, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 5, dos versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, disenções, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Só Cristo pode nos dar a verdadeira libertação. Por isso que está escrito em João 8,36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em algumas situações pode acontecer uma libertação imediata, mas no geral a libertação é um processo que geralmente se encerra com a morte. O importante é não sair do processo da libertação. E a libertação é uma obra feita pelo Espírito Santo através da palavra. Veja o que está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 5. E não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E em Efésios 5,16 fala que é um processo que acontece através da palavra. Está escrito, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. É por isso que em João capítulo 8, versículo 32 está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o Espírito Santo hoje quer nos mostrar as principais áreas de nossas vidas que precisam de libertação. Então nós precisamos, primeiro, libertação física, principalmente de doenças que atingem o corpo e a mente. E veja o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 40, falando do nosso libertador. Está escrito, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Capítulo 6, versículo 19 de Lucas. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. E em Mateus capítulo 15, versículo 30 está escrito, uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O Espírito Santo, ele quer nos chamar a atenção sobre duas pessoas que tocaram em Cristo de forma diferente. Primeira, a mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 8, versículos 43 e 44, que conta que depois daquela mulher padecer 12 anos e perder tudo, resolveu buscar em Jesus Cristo a solução da sua doença.
e buscou com muita fé, pois ela acreditou que se apenas tocasse na orla das vestes de Jesus Cristo, seria curada. E de fato aconteceu. Aí Jesus parou para dar uma atenção especial para aquela mulher. Então, um conselho de Deus para você: não espere perder tudo para recorrer a Jesus Cristo. Recorra a Ele agora. Amém? O outro caso foi de um leproso que chegou a Jesus Cristo da seguinte forma. Mateus capítulo 8, versículo 2. Um leproso, aproximando, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ou seja, pode curar-me. Ele chegou de uma forma diferente, se entregou, se lançou aos pés de Jesus Cristo, o adorou e mesmo querendo a sua cura, ele não expôs a sua vontade, mas a de Cristo. Então, se Cristo quisesse, o curaria. O mais incrível neste caso foi que ele adorou independente se seria curado ou não. E com certeza isso chamou tanto a atenção de Jesus Cristo que ele o tocou, literalmente. E após o seu toque, ele foi curado. Então, você tem esta oportunidade agora de tocar em Cristo de forma diferente. Seja através de uma oração, de um compromisso ou de um voto. Ou simplesmente peça a Ele com fé a cura dessa sua enfermidade, essa libertação que você está querendo. Faça isso agora e receba a sua cura, a sua libertação. Amém? Agora a segunda libertação que precisamos, libertação moral. São os males da alma, do caráter, da conduta ou das obras da carne. Como por exemplo, mágoa, revolta, mentira, prostituição, avareza, inveja e assim por diante. Assim como está escrito em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21, que é falado de várias obras da carne. E está escrito: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, disenções, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, quando acontece a libertação desta pessoa, aí ela passa a adquirir as virtudes fruto do Espírito, que estão enumeradas aí na sequência, do versículo 22 a 25, que está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então o nosso refúgio, a nossa solução está em Deus. Salmo 34, versículos 4 e 6, veja o que está escrito: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. E no Salmo 147, versículo 3 está escrito: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Veja o caso de Davi, um adorador por excelência, um homem temente a Deus, amava estar na presença de Deus, um profeta, mas não era completamente liberto. Ele cometeu um adultério e um assassinato, só que depois ele se arrependeu amargamente e aí pede perdão a Deus e a sua libertação. E no versículo 10 do Salmo 51, ele pede a Deus o seguinte: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, ele estava clamando aqui, suplicando pela sua libertação. Então nós entendemos, todos nós precisamos de libertação. E veja o caso de Jacó, que era um enganador, um aproveitador. E depois de tantas provas, ele teve um encontro real com Deus. E neste encontro, ele o agarrou com todas as suas forças e não soltou,
até que ele fosse abençoado, ou seja, transformado o seu caráter. Isso aconteceu no capítulo 32 de Gênesis. E no capítulo 35, ele manda todos de sua família se livrarem dos ídolos, ou seja, trazer ali para ele. E ele pegou todos aqueles ídolos e enterrou ao pé de uma árvore. Então, para a libertação moral, precisamos nos agarrar a Deus com toda a nossa força e nos livrar e enterrar todos os ídolos que nós temos. E hoje, os ídolos, eles são bem diversos. Pode ser um filho, uma filha, pode ser o trabalho, bens, dinheiro e o maior de todos, o próprio eu, ou seja, a própria vontade. Que muitas vezes as pessoas colocam a sua vontade, o seu eu, acima de qualquer vontade, inclusive a de Deus. Então, depois que Jacó passou por esse processo e foi abençoado por Deus e o seu caráter foi mudado, Deus automaticamente mudou o seu nome. Agora ele passou a se chamar Israel, que significa aquele que luta e prevalece ou conquista. Então, se nós nos agarrarmos a Deus e enterrarmos todos os nossos ídolos, Ele com certeza vai nos libertar. Por isso que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 11, do versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Amém? Agora, a terceira libertação que nós precisamos. Libertação espiritual. Libertação de opressões malignas, males de origem espiritual proveniente de espíritos malignos ou demônios, que também provocam doenças físicas, mentais, além de cegueira e surdez espiritual. Então o inimigo de nossas almas, que escraviza com o pecado e usa as obras da carne para nos destruir. E se não há uma ação de Deus e uma decisão nossa, tudo isso resultará em condenação. Então, Jesus Cristo é a solução para a nossa libertação espiritual. Lucas capítulo 6, versículos 17 e 18 está escrito: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E em Atos capítulo 10, versículo 38 está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 12, está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E em Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que o Deus desse século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. E veja o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então, realmente, é uma luta muito grande e difícil. Somente Jesus Cristo para nos dar a vitória ou a libertação. E aí também precisamos entender que a nossa maior libertação espiritual que precisamos é da condenação. Por quê? Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão afastados de Deus. E em Romanos 6, 23, fala, se a pessoa permanecer na prática do pecado, o seu destino é a condenação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo.
E em João capítulo 5, versículo 24, o próprio Jesus Cristo diz: em verdade vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí você pode ver, pode observar, que tudo acontece com base em João capítulo 8, versículos 32 e 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus Cristo é o libertador e ele faz isso através da sua palavra. Quero concluir falando de 3 casos de libertação e algo em comum que aconteceu entre estes casos. Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34, fala do gadareno, que foi liberto de uma legião de demônios. E assim que ele foi liberto, a sua primeira decisão foi seguir Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 8, versículo 15, a sogra de Pedro é curada de uma febre. Ela estava acamada. Assim que foi curada, a Bíblia fala que ela começou a servir a Jesus Cristo e aos seus discípulos. Em Marcos capítulo 10, versículo 52, fala de Bartimeu, que após ser curado da cegueira, passou a seguir Jesus Cristo. Então, o que aconteceu em comum nestes 3 casos? Todas as pessoas que foram libertas, elas decidiram servir e seguir Jesus Cristo. Jesus está pronto para nos dar estes 3 tipos de libertação: física, moral e espiritual. Inclusive, esta mensagem tem este propósito. E o primeiro passo que a pessoa precisa dar é entregar-se completamente a Cristo. Entregar-se com fé e dar o governo de sua vida a Ele. Só assim ele poderá trabalhar na libertação plena. E tem muita gente que Jesus Cristo não está trabalhando em sua libertação, porque muitas dessas pessoas só entregaram suas vidas a Ele apenas para serem salvas. Jesus, na verdade, ainda não tem o governo de suas vidas. Então você que vai entregar a sua vida a Cristo, você que vai se reconciliar com Ele para receber a sua libertação física, moral e espiritual, eu quero estar orando por você agora. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar todas as pessoas que receberam esta palavra e que neste momento estão orando para receber a sua libertação. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor venha agir e libertar essa pessoa, todos os males, Pai, de doenças, de opressões e principalmente da condenação. Escreve, Pai, uma nova história para essas pessoas. Limpa as suas mentes e os seus corações e dê a cada uma delas uma nova vida. Cumpre os teus planos na vida de cada um e usa-os conforme a tua vontade, Pai. E que cada um permaneça firme na tua presença até os últimos dias de sua vida. Amém? Deus os abençoe de uma forma grandiosa. Aqui foi o pastor Paulo,